Quinta-feira, 31 de agosto de 2023, começa agora o Piques News. Confira os principais destaques desta edição. Paraná e Espírito Santo firmam parceria para a troca de experiências na área de inovação. Esse é o primeiro acordo desse tipo firmado entre estados. Começam as obras na usina de biometano em Triunfo, no Rio Grande do Sul. Equipamento terá capacidade de tratamento de mais de 600 toneladas de resíduos por dia. Na Expo Inter, governador Eduardo Leite anuncia recursos para a construção de viaduto em Esteio. Polícia Civil deflagra Operação Decalque em Santa Catarina e no Rio de Janeiro. Empresas de vistoria veicular são investigadas por prática de cartel. Pia deixa comando da seleção feminina. Nova comissão técnica deve ser anunciada nos próximos dias. E você vai ver ainda. Buda gigante chama a atenção por quem passa às margens da BR-101. Estátua com 35 metros de altura é mais alta que o Cristo Redentor. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua companhia. Nós estamos ao vivo. Agora são 8h02. Paraná e Espírito Santo firmam um acordo para trocar experiências na área da inovação. Esse é o primeiro acordo desse tipo firmado entre estados. O acordo busca trocar experiências e promover a integração dos ecossistemas de inovação dos dois estados. O protocolo de intenções foi assinado pelos governadores durante o evento Folha Business, promovido pela gestora de investimentos Apex em Londrina, no norte do estado. A intenção é promover a integração dos ecossistemas de inovação por meio do compartilhamento de experiências, conhecimentos, tecnologias e recursos, com o objetivo de gerar novos negócios e fortalecer a economia dos dois estados. São dois estados com equilíbrio fiscal. Hoje, o Espírito Santo já historicamente tem um equilíbrio fiscal, as contas em dias. O Paraná hoje está no seu melhor momento dos últimos 30 anos, em termos de responsabilidade fiscal, caixa, a parte financeira também do estado, então capacidade de investimento. Então, são duas vocações e duas qualidades que os dois estados têm. E segundo, que são dois estados que têm uma mão de obra muito qualificada, Isso também ajuda a atrair investimentos não só do Brasil, mas também de fora do Brasil. E além disso, e é o que nós assinamos aqui hoje, aqui em Londrina, juntamente com o governador Renato Casagrande, é esse polo de inovação, que no Espírito Santo vem crescendo muito. Aqui no Paraná também, nós temos 16 polos tecnológicos aqui no estado, e essa troca de experiência entre esse ecossistema de inovação do Espírito Santo com o do Paraná, não tenha dúvida que vai ajudar as nossas empresas, tanto as empresas locais de cada estado, mas aquelas que querem vir se instalar nos nossos estados, também a crescerem e a ter uma mão de obra cada vez mais qualificada e um ambiente de negócio para gerar emprego muito melhor. Nós estamos dando a nossa contribuição porque a gente, com isso, tem capacidade de investir em infraestrutura, de a gente melhorar as políticas públicas na área da educação, da saúde, da segurança. Nós estamos tendo boas parcerias com o setor privado. Isso para nós aumenta a capacidade de investimento por parte dos governos. Isso ajuda a melhorar a vida de quem nós estamos representando. E, além de tudo, nós temos uma empresa hoje, que é a Apex, que atua no Espírito Santo, atua aqui, e essa empresa pode potencializar mais empresas do estado que possam vir para cá e mais empresas daqui que possam ir para o estado do Espírito Santo. Então, é um trabalho de ganha-ganha que nós estamos fazendo. Para o sucesso da iniciativa, está previsto a realização de eventos conjuntos, como hackathons e encontros para fomentar a troca de ideias e o network entre os empreendedores, investidores e agentes que atuam na área. É um grande problema do Brasil hoje nós qualificarmos nossos jovens para esse novo mundo. São milhares de vagas que estão abertas no nosso país e até mesmo no exterior para programadores, para jovens. E agora os dois estados vão trabalhar unidos. As duas secretarias, a Secretaria de Inovação do Paraná com a Secretaria de Inovação do Espírito Santo, vão trabalhar num grande projeto de qualificação dos nossos jovens. Então é sem dúvida nenhuma um momento histórico porque é o primeiro protocolo entre estados
resultados na área de inovação. Trazendo a conexão de trazer, por exemplo, os governadores do Espírito Santo do Paraná, a ideia era a gente mostrar um pouco que trocas esses estados podem ter, quais são as melhores práticas, quais são as iniciativas que ajudam esses estados a serem dois casos bem-sucedidos, relevantes do Brasil. Em dimensões diferentes, mas dois casos bem-sucedidos e relevantes. E aconteceu nesta semana, em Triunfo, no Rio Grande do Sul, um evento que marcou o início da construção da primeira unidade de uma usina de biometano na empresa Bio. A planta está sendo construída ao lado do polo petroquímico de Triunfo e vai produzir bioprodutos a partir do tratamento de resíduos orgânicos agroindustriais. A usina vai gerar biometano, CO2 para a indústria alimentícia e fertilizante orgânico, com capacidade de tratamento de mais de 600 toneladas de resíduos por dia. O investimento da Bio será de R$200 milhões. Segundo o governador Eduardo Leite, esse é um investimento para comemorar. Nós estamos falando de um investimento que vem na esteira de um esforço do Estado com a política do biogás e com a chamada pública que nós estabelecemos para a aquisição de gás proveniente justamente deste tratamento de resíduos para a compra sendo assegurada pela Sulgás, viabilizar esse investimento. Então, o investimento acontece também porque houve esse esforço por parte do Estado de fazer um mapeamento das regiões, das localidades, se instala aqui justamente pelo mapeamento feito pelo Estado no Atlas do Biogás, identificando a cadeia toda de produção de proteína animal que gera os insumos que serão utilizados nessa planta e pela compra assegurada pela Sulgás para este biometano que será injetado no sistema de distribuição da Sulgás. Ainda nesse pensamento, o governo do estado deve lançar nos próximos dias um novo edital junto ao Badesul, com a liberação de R$50 milhões para financiar biodigestores em escalas menores. Gerando o tratamento dos resíduos e o aproveitamento desses resíduos orgânicos, né, de material animal, da nossa extensa cadeia de produção de proteína animal, que tem os resíduos que precisam ser, os dejetos, os resíduos que precisam ser tratados e que podem ser fonte de geração de energia a partir dos biodigestores e que vão ser estimulados e incentivados a partir desta política do Estado com esses financiamentos. Então a gente está olhando em várias frentes aí o desenvolvimento do Estado nas diversas cadeias produtivas, viabilizando investimentos em infraestrutura para ajudar no desenvolvimento de cada uma das nossas regiões. Ainda falando sobre o Rio Grande do Sul, a conclusão das obras do viaduto em Esteio, no estado gaúcho, está garantida. O governador do estado assinou o convênio durante solenidade realizada na 46ª Expo Inter. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, assinou o convênio entre o Estado, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem e a Prefeitura de Esteio para a conclusão do viaduto que liga a Avenida Celina Creff à BR-448. A solenidade ocorreu no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil durante a 46ª Expo Inter em Esteio. A obra, que deve começar em 2024 e tem previsão de conclusão até o final de 2025, vai custar cerca de R$8 milhões, com investimento do Tesouro do Estado de aproximadamente R$6 milhões e 400 mil e contrapartida da Prefeitura da cidade de R$1 milhão e 600 mil. De acordo com o governador, essa retomada da capacidade de investimento é importante para todo o Estado. Para concluir as alças de acesso pela 448 em direção à Avenida Celina Creff, o que vai melhorar o acesso ao portão 10 aqui do Expo Inter, que é uma alternativa importante para o acesso para o município, para a região e, claro, para o Parque de Exposições Assis Brasil também. No que compete ao Estado fazer, que nós temos fôlego para fazer, essa é a medida. Claro que a gente tem aí a expectativa de que o governo federal possa encaminhar soluções também na BR-116. Existem obras que estão no portfólio do DENIT que podem ser feitas para melhoria do acesso também pela 116. Da nossa parte, nós teríamos
encaminhado recursos do Estado no ano passado para que isso se concretizasse. A Assembleia Legislativa tomou a decisão de que esses recursos não deveriam ser aportados dessa forma. A gente respeita essa decisão, então a gente busca tentar encaminhar aí os aportes federais para essa obra que é considerada muito importante, não apenas para a Expo Inter, mas também para a região como um todo aqui, e não só a região imediatamente contígua, né, Esteio, Sapucaia, enfim, também para o acesso de quem chega ao Rio Grande do Sul pelo aeroporto de Salgado Filho, que vai em direção à Serra Gaúcha, a região das Hortênsias, e que passa por essa região que, via de regra, encontra um trânsito conflagrado por conta das dificuldades aqui nas estruturas rodoviárias. E você vai ver a seguir, Pia deixa a seleção brasileira. Você já ouviu falar da tomatina? Guerra de tomates marca o fim do verão espanhol. E ainda nesta edição a gente fala sobre a operação da Polícia Civil com mandados em Santa Catarina e no Rio de Janeiro. Grupo investigado é suspeito de cartel. E Buda gigante, maior que o Cristo Redentor, é instalado às margens da BR-101. Mel Garden Floricultura e Paisagismo. Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente e paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na Rua Lajeado 369, bairro Pinguirito, em Garopaba. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente e se tá frio com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Estamos de volta agora 8h11. Todos os anos, a Espanha realiza a Tomatina. O evento é considerado a maior guerra de alimentos do mundo, em que a principal atração é atirar tomates para todos os lados. Uma tradição do verão espanhol. Como toda última quarta-feira de agosto, milhares de pessoas de todo o mundo se reuniram na cidade de Buñol para participar da Tomatina. Os participantes usaram milhares de quilos de tomate maduros como munição em uma batalha que tingiu ruas e roupas de vermelho. Adorei. Minha parte favorita foi ver minha irmã pegar tomates e jogá-los em todo mundo. Acho que passar pelas ruas cheias de tomates e percorrer uns 10 metros foi muito divertido. A origem do evento remonta a uma verdadeira briga ocorrida na festa de 1945, que terminou com os participantes jogando tomates de uma barraca. Embora as autoridades inicialmente não vissem com bons olhos, acabou virando uma tradição para a comunidade local e turistas. Hay una película muy famosa, Zindagi Naam Milegi Dobara, e nesta película três amigos. Na Índia há um filme muito famoso, Zindagi Naam Milegi Dobara. Nele, alguns amigos vão para a Espanha para curtir uma despedida de solteiro. 3 amigos vêm aqui para La Tomatina, e é por isso que na Índia todos são loucos pela festa. 40% das pessoas aqui são da Índia. Toda a gente da Índia está louca, por isso 40% de público aqui são da Índia. Não me decepcionei. Tem sido incrível. A maior guerra de alimentos do mundo. E faz jus a isso. Foi realmente incrível. Diante das habituais críticas de quem considera a tomatina um desperdício de alimentos, as autoridades defendem afirmando que os tomates usados são plantados exclusivamente para a festa. E a empresa chinesa Baidu lançou nesta quinta-feira o seu robô conversacional EarnBot, um rival do ChatGPT, em um grande salto para o setor de tecnologias do país, que busca se beneficiar da ascensão da inteligência artificial. Um rival na China para o ChatGPT.
O Baidu lançou nesta quinta-feira seu robô conversacional ErnieBot, o primeiro aplicativo local de inteligência artificial disponível na China. A empresa planeja disponibilizar uma série de aplicativos que permitirão aos usuários experimentar as 4 habilidades básicas da inteligência artificial generativa: compreensão, geração, raciocínio e memória. O projeto foi apresentado originalmente em março, mas com disponibilidade limitada. Agora, está disponível ao público em geral, embora apenas dentro do país. A empresa espera obter uma grande resposta positiva de usuários para melhorar rapidamente o aplicativo. As aplicações de inteligência artificial generativa são treinadas com grandes quantidades de informações e com interação com os usuários para serem capazes de responder a consultas complexas em uma linguagem semelhante à humana. De acordo com as orientações das autoridades chinesas divulgadas em agosto, as aplicações domésticas de inteligência artificial generativa devem aderir aos valores básicos do socialismo e se abster de ameaçar a segurança nacional e promover o terrorismo, a violência ou o ódio étnico. Inundações, quedas de árvores e estradas bloqueadas. O furacão Idália provocou danos em várias regiões da Flórida. 2 pessoas morreram. A Flórida começou nesta quinta-feira a avaliar os danos provocados pelas inundações depois da passagem do furacão Idália, que foi rebaixado para a categoria de tempestade e avança pela costa sudeste dos Estados Unidos. Idália tocou o solo na manhã de quarta-feira na Flórida, depois de iniciar a trajetória na segunda-feira em Cuba, e agora avança o estado da Geórgia com chuvas torrenciais e inundações nas áreas costeiras, nas quais os moradores já enfrentam cortes de energia elétrica. Fontes do governo estadual afirmaram que as equipes de resgate estão nas ruas, mas admitiram que podem demorar a chegar em áreas bloqueadas pela queda de árvores ou por inundações. O furacão chegou à Flórida com ventos de até 215 km por hora, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Em alguns pontos do litoral, as águas subiram até 5 metros. Algumas horas depois de tocar o solo, Idália perdeu força, mas provocou ventos próximos a 100 km por hora na Geórgia e na Carolina do Sul. Autoridades esperam que a situação melhore nas próximas horas, quando devem encerrar o percurso de Idália no Atlântico. O megaporto de Xangai registrou avanços nas obras para se tornar uma grande porta de entrada na América do Sul para produtos asiáticos. A primeira etapa da construção deve ser concluída no final de 2024. Localizada a cerca de 80 quilômetros ao norte de Lima, a obra da empresa chinesa COSCO Shipping busca ser uma das principais vias de comércio com a Ásia. Ao ser um concentrador e poder receber os maiores navios de carga do mundo, o porto vai poder se transformar na porta de entrada da Ásia e a porta de saída da América do Sul para a Ásia. As obras começaram em 2011 e a primeira etapa deve ser concluída no final de 2024, depois de um investimento de 1,3 bilhão de dólares. Para construir o terminal portuário, foi necessário demolir um dos morros que faz parte da paisagem das falésias da costa central do Peru. O Peru é um dos líderes em produção agrícola e não tem capacidade ou acesso de poder chegar competitivamente à Ásia. Hoje esperamos que o fim de 2024 vá dar essa oportunidade a todo produtor agroindustrial da região. Os barcos que saem atualmente de outros portos peruanos demoram 45 dias para chegar no mercado asiático. Mas o novo porto pode reduzir o tempo para 10 dias. O investimento total na construção deve superar 3 bilhões e meio de dólares, o equivalente a mais de 17 bilhões de reais. O comércio bilateral entre Peru e China cresceu para mais de 34 bilhões de dólares. A empresa responsável pelas obras garantiu que o porto também despertou interesse de Brasil, Colômbia, Equador e Chile. A CBF anunciou o desligamento da treinadora da seleção brasileira feminina de futebol, Pia Sundhage. Ela deixa o comando após o fracasso da equipe na Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia. Os nomes da nova comissão técnica devem ser anunciados em breve.
Fim da linha para a Pia Sundhage no comando da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. A CBF anunciou nesta quarta-feira que o ciclo da treinadora sueca foi encerrado após o fracasso da equipe na Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia. Em comunicado, a confederação informou que nos próximos dias vai anunciar a nova comissão técnica que iniciará o ciclo visando os Jogos Olímpicos Paris 2024 e a próxima Copa do Mundo de Futebol Feminino. Sundhage, de 63 anos, tinha contrato até 30 de agosto de 2024, ao final dos Jogos de Paris. Mas a queda na fase de grupos da Copa do Mundo, a última disputada pela lendária atacante Marta, acelerou a saída da treinadora. Esta foi a primeira eliminação do Brasil na primeira fase do Mundial, apesar de uma chave que parecia acessível com Panamá, França e Jamaica. A sueca desembarcou no Brasil logo após a eliminação na Copa do Mundo de 2019, diante das francesas, e teve como ponto alto de sua passagem pela Canarinho o título da Copa América 2022 sobre a Colômbia, com várias peças novas no time e sem a craque veterana Marta. E você vai ver a seguir: desemprego cai no Brasil, mas a taxa de informalidade aumenta. E você vai conhecer o Buda gigante que está chamando a atenção por quem passa pela BR-101. É depois do intervalo. Somos emoção e razão. Somos humanos e tecnológicos. Nós somos apaixonados pelo que fazemos. Esta é a nossa vocação. Hospital Veterinário Vital. Unidade Laguna, Unidade Imbituba, Garopaba. Aí galera apaixonada por carros, motos e objetos antigos, curte o bom e velho rock and roll, música ao vivo, show, gastronomia típica de pub e ainda o chopp bem gelado, coroado como o terceiro melhor do Brasil. Tá na hora de vir pro D20, pessoal. Vem viver essa experiência com a gente. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Estamos de volta agora, 8h23. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou novos dados sobre o desemprego no país. O índice chegou ao menor valor para o período desde 2014. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 7,9% no trimestre entre maio e julho, o menor índice para o período desde 2014, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O desemprego caiu 0,6 ponto percentual em relação ao trimestre entre fevereiro e abril, quando registrou 8,5%. O indicador reduziu ainda em 1,2 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2022, quando alcançou 9,1%. O número total de desempregados chegou a 8,5 milhões de pessoas no trimestre, 573 mil a menos do que nos 3 meses anteriores e menos 1.300.000 em um ano. Apesar disso, a taxa de informalidade atingiu 39,1% dos trabalhadores, equivalente a 38,9 milhões de pessoas. A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira a Operação Decalque. Um grupo de empresários é investigado por criar um cartel para a vistoria de veículos em Santa Catarina, além de outros crimes. Foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão em 13 cidades catarinenses e também no Rio de Janeiro. As investigações iniciaram em 2022 contra empresas de vistoria veicular credenciadas no Detran catarinense, estabelecidas na região sul do estado.
De acordo com o que foi apurado, um casal de empresários do ramo teria recebido informações privilegiadas do órgão. Além disso, eles estariam praticando o dumping, empreendendo preços abaixo do mercado com o objetivo de eliminar a concorrência. Iniciamos então a investigação a respeito desse primeiro grupo que praticava o dumping, fazendo esse prejuízo e quebrando as demais empresas da mesma cidade. E no decorrer da investigação, recebemos também informações desse outro grupo que havia feito inicialmente a primeira denúncia. Então, há uma guerra no Estado, na verdade, entre dois grupos de empresários das empresas de vistoria, né? Existe crime contra a relação de consumo e contra a ordem econômica. O consumidor é lesado e o Estado de Santa Catarina também acaba sendo lesado. Então, nós recebemos essa informação, começamos uma investigação pelo Ministério Público e verificamos que existia uma investigação já mais avançada na DEIC e aí passamos a trabalhar juntamente com a DEIC no sentido de auxiliar no que fosse possível por parte do Ministério Público, com a ajuda do GAECO, visando aí identificar essas pessoas que estavam envolvidas nesses crimes. Os mandados foram cumpridos em Florianópolis, São José, Antônio Carlos, Itapema, Ilhota, Laguna, Tubarão, Criciúma, Forquilinha, Capivari de Baixo, Santa Rosa do Sul, São Joaquim, Campo Alegre e no Rio de Janeiro. De acordo com a delegada Patrícia Fronza, titular da Delegacia de Investigação de Crimes Ambientais e Crimes contra as Relações de Consumo da DEIC, foram apreendidos equipamentos eletrônicos e documentos, além de R$ 79 mil. Eles tinham a empresa de vistoria, chegavam na cidade que já estava estabelecida uma empresa, ofereciam ao empresário já estabelecido, dizendo que ele estava com uma empresa credenciada, que se aquele empresário que já estava na cidade fornecesse 30% do faturamento, ele deixaria a empresa dele fechada e aí não teria concorrência. Diante da negativa dos empresários, eles então abriam a empresa e falavam assim, agora eu vou praticar a minha própria tabela. E aí geralmente era R$30, R$40 cada vistoria. Então, em algumas cidades, o empresário concorrente não conseguiu manter os valores, né? Eles cobrando R$30, R$40, onde eles estavam cobrando 140, 150. De primeiro momento, até parece que o consumidor estava sendo beneficiado. Mas o que acontece? Eles ficam durante um tempo, geralmente alguns meses, um ano, cobrando esse valor irrisório. E depois, quando a concorrência quebra, ou quando eles dividem o lucro com a concorrência, eles cobram o máximo da tabela, que era o que acontecia em São Joaquim. O valor cobrado em São Joaquim, R$190. Então, eles conseguiram, durante um tempo, manter, devido ao poder econômico deles, manter aquele preço irrisório e depois aumentar a tabela. Os 24 mandados de prisão nas 13 cidades catarinenses foram cumpridos simultaneamente para que não houvesse interferência na operação. Cerca de 90 policiais participaram da ação. Os objetos apreendidos passarão por perícia e o inquérito será encaminhado ao Ministério Público de Santa Catarina. A gente observa indícios de que as empresas buscavam outros estados da federação para implantar o mesmo tipo de dumping, né? A atuação chega a ser indiscriminada, chega a ser veemente na forma de atingir o consumidor, né? Eles não estão preocupados com quem está lá, né? A duras penas pagando, né, as suas taxas para poder dispor do seu veículo, não raras vezes para trabalho. Então, é um tipo de indivíduo que atinge a sociedade da pior maneira possível e esse tipo de conduta certamente precisa ser rechaçado, não vai ser tolerado aqui no nosso estado. A cidade de Ibiraçu, no Espírito Santo, viu o fluxo de turistas aumentar com a estátua gigante de Buda do Mosteiro Zen Morro da Vargem. Com 35 metros de altura e cerca de 350 toneladas, o monumento é considerado o maior do Ocidente. Quem cruza a BR-101, uma das principais rodovias do país, avista de longe o monumento em Ibiraçu, no Espírito Santo. Uma estátua gigante de Buda chama a atenção na Praça Tori, na beira da estrada. Na cidade perto dali fica o Mosteiro Zen, Morro da Vargem, fundado em 1974. A estátua do Grande Buda é a maior do Ocidente. E ficou pronta em 2020, né? Demorou 2 anos para ser construída e tem uma
uma mistura de materiais ali, além de concreto, aço, ferro, chega a 350 toneladas mais ou menos, e tem 35 metros de altura. O monumento, maior até que o Cristo Redentor, se tornou uma atração turística, com cerca de 6 mil pessoas por fim de semana, chegando a 25 e 30 mil pessoas por mês. O local onde está o grande Buda é um local que faz parte de um roteiro de peregrinação chamado Caminhos da Sabedoria, que é um diálogo entre o budismo e o cristianismo. Então, essa ideia do convívio, da tolerância, no melhor sentido da palavra, com outras tradições, é uma coisa que faz parte também desse pensamento e da própria construção do Buda ali naquele lugar. Apesar de sermos católicos, mas nós sempre tivemos um bom relacionamento e um bom entendimento. E o Buda transmite paz, tranquilidade, esperança. A religião budista não é uma coisa que é presente na nossa realidade, no nosso dia a dia. Então, assim, é uma forma excepcional, é uma coisa que visa o nosso estado laico, né, que todas as religiões possam ser expressadas, e acredito que esse monumento fala muito sobre a diversidade cultural do nosso país, tanto religiosa quanto também cultural. A visitação é permitida durante toda a semana gratuitamente, sem restrição de horários. Um belo ponto turístico, não é? E o Pix News de hoje fica por aqui. A gente encerra com imagens do nosso cinegrafista Guto Lavini. Ele flagrou essa baleia franca com o filhote. Elas nadavam tranquilamente entre as praias da Ferrugem e Barra, em Garupaba, Santa Catarina. Nessa época do ano, elas visitam a região para dar à luz e amamentar os filhotes. Lembrando que você pode rever essa edição no nosso canal no YouTube. Basta procurar Pix TV HD. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra amanhã. Pix TV é conteúdo todo dia.